pessoal, sou o professor Ricardo, sou professor de Química aqui da P3D e hoje nós vamos ver uma aula sobre estrutura da matéria. No tópico de atomística, nós vamos encontrar átomo de Dalton até átomo de Bohr. Nós vamos começar pelo átomo de Dalton para estudar a estrutura da matéria. Para Dalton, a matéria é feita de átomos, assim como estão representados aqui na tela. Os átomos de Dalton são esferas maciças e indivisíveis. E átomos diferentes são representados por tamanhos e eles têm massas diferentes. Dalton representava os átomos por símbolos. Então, esse aqui é o símbolo do átomo de hidrogênio. Esse aqui é o de oxigênio. Para Dalton, você podia combinar os átomos para formar as diferentes substâncias. Por exemplo, a combinação de hidrogênio com oxigênio era para Dalton o que a gente hoje conhece como água. Repare que a representação de Dalton é diferente da representação que temos hoje. No final da aula a gente vai voltar a falar disso e ver como é que essa representação de hoje ela é melhor do que a representação antiga de Dalton. O modelo de Dalton ele nos explica uma série de fatores. Um exemplo. Temos aqui a luz e um prisma. Já se conhecia, bem antes da época de Dalton, que a luz poderia ser decomposta em cores diferentes. Então o prisma tem essa capacidade, veja, de decompor a luz branca, a luz natural, em várias cores. Isso já era conhecido até por causa dos fenômenos como, por exemplo, a formação do arco-íris. O modelo do Dalton explicava a formação das substâncias, mas não conseguia explicar, por exemplo, por que a luz tinha esse comportamento. Por conta disso, esse modelo do Dalton precisou ser aperfeiçoado. Mas demorou um pouco para ele ser aperfeiçoado. O primeiro modelo a modificar um pouquinho o modelo do Dalton foi o de Thomson. O Thomson fazia experimentos com tubos parecidos com esses, são chamados tubos de raios catódicos. Esses tubos têm esse nome porque os raios saem de uma região positiva chamada cátodo. Repare que nós temos aqui um feixe de partículas que, quando você tem um campo elétrico desligado, elas não sofrem nenhum desvio. Se nós ligarmos o campo, repare que as nossas partículas estão sendo desviadas para o lado positivo aqui. Observe a trajetória dessa partícula. Ela incide aqui nessa parte de cima da tela porque ela foi desviada. Se mudarmos o polo, ela passa a incidir na parte de baixo da tela. Repare que ela está fazendo esta trajetória. Uma vez que ela está sendo atraída pelo lado positivo, isso levou Thomson a concluir que o átomo tem uma subpartícula de carga negativa, por isso que ela era atraída pela placa positiva. Thomson representou seu átomo da seguinte maneira. Ele imaginou um fluido de carga positiva, no qual estão incrustados essas partículas de carga negativa que eram aquelas que estavam sofrendo desvio ali atrás. Essas partículas ele chamou de elétron. A gente representa o elétron assim, E- hoje. Tá? Repare que o modelo do Thomson, o átomo é esférico, ele é feito de um fluido onde esse fluido azul ele tem carga positiva. Ele é um átomo ainda não maciço como o de Dalton, a matéria agora pode atravessar esse átomo, porém ele tem cargas negativas em igual quantidade ao fluido de carga positiva, de tal forma que ele é neutro. Algo importante, o modelo do Thomson é conhecido como o modelo do pudim de passas, ou pudim de ameixas, né? Porque ele se assemelha a um pudim onde você tem um monte de cargas negativas incrustadas num fluido de carga positiva. O modelo do Thomson ele explica a composição elétrica da matéria, por que a matéria tem natureza elétrica. Uma experiência na mesma época do Thomson, a experiência de Rutherford, que consistia em pegar uma folha de ouro e um núcleo radioativo
E esse núcleo radiativo ele emitia radiação de carga positiva. O Rutherford sabia que essas partículas que estão sendo emitidas aqui têm carga positiva. Como essas partículas têm carga positiva, se a matéria se comportasse como Thomson previa, a grande maioria das partículas deveria simplesmente atravessar sem sofrer nenhum desvio. Para surpresa do Thomson, algumas partículas estavam sofrendo desvios e outras ainda ricocheteando. Por que algumas partículas desviavam e algumas partículas ricocheteavam? Vamos olhar o átomo de Thomson um pouquinho mais de perto. O átomo de Rutherford um pouquinho mais de perto. Repare que esse rastro é daquelas partículas. Quando elas passam próximo do núcleo, que é uma região de carga positiva, o que acontece com elas? Elas sofrem aquele desvio pequeno. Ao redor do núcleo, que é pesado, você tem os elétrons do Thomson. Quando essas partículas passam muito próxima do núcleo, quando elas passam por aqui, elas praticamente não desviam. Quando elas passam muito próximo lá do núcleo, elas sofrem um desvio pequeno. Quando elas vão de frente para ele, elas acabam ricocheteando, não é? E para explicar esse resultado, que era o visual, era aquilo que ele está vendo, ele bolou essa ideia, esse modelo de átomo. Esse modelo tinha um problema. Qual é o problema? Se o elétron ele é negativo e o núcleo é positivo, esse cara de carga negativa deveria fazer isso e cair dentro do núcleo. Só que a matéria é estável, isso não acontece. Como isso não acontece, embora o modelo do Thomson consiga, o modelo do Rutherford consegue explicar o porquê que a maioria das partículas atravessa, por que algumas desviam e algumas ricocheteiam, ele tem um problema que precisa ser resolvido. E ele também não resolve o nosso questionamento a respeito das luzes de prisma. A luz branca ela pode ser decomposta, como a gente viu, em várias cores. Se nós mudamos o elemento, sódio, por exemplo, tem um certo espectro característico. Hélio tem um outro espectro, mercúrio um outro. E o modelo do Rutherford, além de ter aquele problema, ele não explica por que isso acontece. Então, embora seja um modelo mais sofisticado que o do Thomson e do Dalton, ele não consegue explicar isso. O que vai explicar isso é o nosso modelo de Bohr. Bohr postulou o seguinte: o átomo era de fato como o Rutherford estava dizendo, um núcleo pequeno, muito pequeno em relação ao tamanho do átomo, de carga positiva. E o elétron de carga negativa ficava circulando ao redor desse núcleo. Só que esse elétron pode circular sem ganhar nem perder energia, de tal forma que ele não vai cair dentro do núcleo. Além disso, esse elétron pode receber energia, e ao receber energia, observe que ele salta para uma camada mais externa. Repare também que ele fica um pouquinho mais rápido ao dar esse salto. Veja, essa nova situação, o elétron está numa situação que a gente fala excitado. Rapidamente ele vai perder essa energia que ele absorveu, voltando para a camada de origem. E ele faz isso emitindo uma onda eletromagnética, no caso luz. Saltos de maior energia emitem luz de frequência diferente, portanto de cores diferentes. Isso explica por que os fogos de artifício são coloridos. Quando um fogo de artifício explode, você está fornecendo energia para esses elétrons. Ao saltar, eles vão emitir cores correspondentes a cada salto que eles dão. Algo interessante que podemos fazer aqui é o seguinte: a gente pode
colocar esse átomo girando, o átomo não está parado no espaço, e fornecer energia para o nosso elétron. Repare que ele saltou, e ao voltar para a camada de origem, ele emite energia na forma de luz. Esse é um modelo bem mais sofisticado que o modelo do Rutherford. Ele consegue explicar a origem da cor da luz, por que a luz tem elementos diferentes, vão possuir luz de cor diferente, vão emitir luz de cor diferente. Da mesma forma, o modelo do Bohr e o modelo de Rutherford, eles vão explicar mais para frente algo que o modelo de Dalton, por ser muito mais simples, que foi o primeiro modelo que surgiu, não explica. Lembra que nós começamos a aula mostrando que para Dalton a água era simplesmente assim, ó, HO. Na nossa próxima aula a gente vai entender como é que os átomos, à luz dos modelos atuais, se ligam e por que hoje a fórmula da água é H2O. Até a próxima.